Oi, gente, e aí, como é que vocês estão? Vamos lá, vamos ler Gênesis de 32 a 35, tá? Talvez a gente não esteja no mesmo dia, eu e você, porque eu tô lendo corrido e você tá dando descanso. Mas coloca um tique aí na sua leitura, eu tô no dia 23 aqui. Vamos lá? Bom, no capítulo anterior a gente terminou no 31. Labão fala com Jacó, né, sobre Jacó jurou em nome do temor, o Deus do seu pai. Isaac ofereceu sacrifício na montanha, prestou culto, chamou todos os membros da família, comeram, passaram a noite na montanha. Labão levantou-se bem cedo, beijou netos, filhos, abençoou todos eles e foi embora para casa. Bom, Jacó seguiu viagem. No caminho, os anjos de Deus encontraram-se com ele. Ao vê-los, Jacó exclamou: "Oh, o acampamento de Deus!" e deu lugar ao nome de Maanaim, que é o acampamento. A certa altura, Jacó enviou mensageiros a seu irmão Esaú, mais à frente na terra de Seir, em Edom, com as seguintes instruções: digam o seguinte ao meu senhor Esaú, mensagem do servo Jacó: eu estava com Labão e só agora tive condições de sair de lá. Consegui adquirir gado, jumentos e ovelhas, além de servos e servas. Meu senhor, digo essas coisas na esperança de que me aceite. Os mensageiros voltaram a Jacó e informaram: falamos com seu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro, mas está acompanhado de 400 homens. Jacó ficou apavorado. Em pânico, separou as pessoas que estavam com ele, as ovelhas, os gados, os camelos, em 2 acampamentos, pois pensava assim: se Esaú chegar ao primeiro acampamento e o atacar, o outro grupo terá a chance de fugir. Então Jacó orou: Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque, o Eterno, que me disseste: volte para a terra dos seus pais e farei bem a você. Não mereço todo o amor e toda a fidelidade que tens demonstrado para comigo. Quando saí deste lugar e atravessei o Jordão, levava apenas a roupa do corpo. Mas olha para mim. Hoje eu tenho 2 acampamentos. Por favor, salva-me da fúria e da violência de meu irmão. Tenho medo de que ele venha e ataque todos nós aqui, a mim, as mães, as crianças. Tu mesmo me disseste: eu serei bom para você. Tornarei seus descendentes como a areia do mar, tantos que não poderão ser contados. Ele passou a noite ali mesmo, então de tudo que ele possuía, ele preparou um presente para o seu irmão: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Pôs um servo para cuidar de cada grupo de animais e disse: vão na frente e mantenham uma boa distância entre cada grupo de animais. Ao homem que estava na linha de frente, ele deu a seguinte instrução: quando o meu irmão Esaú chegar perto e perguntar quem é seu senhor, quem é o dono disso tudo, responda assim: seu servo Jacó. Estes são presentes para o meu senhor Esaú. Jacó está a caminho. E deu as mesmas instruções ao segundo e ao terceiro empregado, a um de cada vez à medida que saíam com seus grupos de animais. Digam: seu servo está a caminho. E ele pensava: vou abrandar assim a fúria dele com um presente após o outro. Assim, quando eu estiver com ele frente a frente, talvez ele sinta alegria em me receber. E dessa maneira os presentes seguiram adiante de Jacó. Ele ficou para trás, disposto a passar a noite no acampamento. Mas durante a noite, ele se levantou, pegou as 2 esposas, as 2 escravas, seus 11 filhos, e atravessou o vale de Jaboque, deixou-os em segurança do outro lado do ribeiro, com todos os seus bens. Jacó ficou sozinho do outro lado e o homem começou a lutar com ele. A luta durou até o raiar do dia. Quando viu que não conseguia vencê-lo na luta, o homem deslocou de propósito o quadril de Jacó. E o estranho disse: deixe-me ir embora, o dia já raiou. Mas Jacó retrucou: não deixarei você ir sem que você me abençoe. E o homem perguntou: qual o seu nome? Ele respondeu: Jacó. E o homem disse: não mais. Seu nome não mais será Jacó. De agora em diante será Israel, aquele que luta com Deus. Você lutou com Deus e levou vantagem. Jacó perguntou: qual é o seu nome? E o homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? Dito isto, abençoou ali mesmo a Jacó. Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, face de Deus, pois disse: vi Deus face a face e sobrevivi. Jacó deu ao lugar o nome de Peniel. O sol despontava quando ele saiu de Peniel mancando por causa do quadril. É por isso que até hoje os israelitas não comem o músculo do quadril, pois o quadril de Jacó foi deslocado. Jacó estava observando a estrada e viu que Esaú se aproximava com seus 400 homens. De imediato ele separou as crianças, deixando-as com Lia, Raquel e as 2 escravas. Pôs as escravas à frente de todos, depois Lia e seus filhos e por último Raquel e José. Ele foi adiante deles e, à medida que se aproximava do seu irmão, curvou-se 7 vezes em sinal de respeito. Mas Esaú correu ao seu encontro, o abraçou, o beijou e os 2 choraram. Esaú olhou para o grupo à volta dele, as mulheres e as crianças, e perguntou:
quem são estes que estão com você? E Jacó disse, são os filhos com os quais agradou Deus de me abençoar. As escravas com seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Em seguida vieram Lia e seus filhos e também se curvaram, e por fim José e Raquel, e se curvaram ali diante de Esaú. Esaú perguntou, o que são todos aqueles animais que encontrei no caminho? Eu os enviei na esperança de que preparassem um caminho para meu senhor me receber. E Esaú disse, ora, meu irmão, eu tenho tudo o que eu preciso, fique com aquilo que é seu. Mas Jacó insistiu. Por favor, se você sentir no coração que deve me receber, aceite os presentes. Quando vi seu rosto, foi como se eu tivesse visto o rosto de Deus sorrindo para mim. Aceite os presentes. Deus tem sido bom para comigo e tenho muito mais do que preciso. Diante da insistência do irmão, Esaú aceitou os presentes. Esaú propôs, vamos recomeçar juntos a nossa viagem e eu irei à frente. Mas Jacó respondeu, meu senhor, pode ver que meus filhos são frágeis, os rebanhos têm suas crias para amamentar, o que exige um ritmo lento na viagem. Se eu exigir muito deles, mesmo que por só um dia, eu posso perdê-los. Assim, meu senhor, siga na frente de seu servo, enquanto vou com calma no ritmo dos meus rebanhos e dos meus filhos, e eu me encontrarei com você em Seir. E Esaú disse, ao menos deixe-me pôr a seu serviço alguns dos homens que estão comigo. Jacó respondeu, não é preciso. A forma generosa como você me recebeu era tudo de que eu precisava. Então Esaú pôs-se a caminho de Seir naquele mesmo dia. Jacó seguiu para Sucote. Ele construiu um abrigo para si, um local para recolher os animais. Foi assim que o lugar ficou conhecido como Sucote. E foi assim que Jacó chegou são e salvo a Siquém, na terra de Canaã, depois de percorrer todo o caminho desde Padã Arã. Ele acampou perto da cidade, comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a terra em que armou suas tendas, pagou 100 moedas de prata por ela e construiu um altar ali, deu-lhe o nome de El Elor Israel, poderoso é o Deus de Israel. Certo dia, Diná, filha de Lia e Jacó, foi visitar algumas mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o Eveu, líder do local, viu Diná e a estuprou. Mas depois passou a sentir forte atração pela moça. Apaixonado por ela, tentava ganhar a sua afeição. E por isso foi pedir a seu pai Amor, consiga essa moça como esposa para mim. Jacó ficou sabendo que Siquém havia estuprado Diná. Como os filhos haviam saído para cuidar dos animais no campo, ficou esperando que ele chegasse em casa para discutir o assunto. E nesse meio tempo, Amor, pai de Siquém, procurou Jacó para tentar um contrato de casamento. Enquanto isso, no caminho de casa, os filhos de Jacó ficaram sabendo de tudo o que havia acontecido e ficaram furiosos. O estupro que Siquém havia cometido contra a filha de Jacó não era algo que podia ser tolerado e nem suportado na família de Israel. Amor falou a Jacó a seus filhos, meu filho Siquém está perdidamente apaixonado por sua filha. Peço que vocês deem em casamento a ele. Façamos casamento entre nossas famílias, entreguem suas filhas a nós e entregaremos as nossas a vocês. Vocês podem viver no meio de nós como uma família, podem fixar residência aqui e viver como um de nós. Há boas oportunidades de prosperar aqui. Depois Siquém falou em sua própria causa, dirigindo-se ao pai e aos irmãos de Diná. Por favor, aceitem. Eu pagarei qualquer preço, estipulem o preço que quiserem pela noiva, o céu é o limite. Mas permitam que essa moça seja minha esposa. Os filhos de Jacó deram uma resposta dissimulada a Siquém e ao pai dele, afinal, a irmã havia sido vítima de um estupro. A proposta deles foi esta: isso não é possível, jamais daríamos nosso irmão a um homem circunciso. Seria uma desgraça para nós. A única forma de chegarmos a um acordo é se todos os homens do seu povo forem circuncidados como nós. Aí sim poderemos trocar livremente nossas filhas e realizar outros casamentos entre nós. Só assim ficaremos à vontade e poderemos ser uma família grande e feliz. Mas essa condição, se não for aceitável para vocês, pegaremos nossa irmã e iremos embora. A sugestão pareceu justa para Amor e Siquém. O moço estava tão apaixonado pela filha de Jacó que concordou em fazer o que eles estavam pedindo. Ele era o filho mais admirado da família de seu pai. Na intenção de cumprir o acordo, Amor e seu filho foram para a praça principal da cidade e falaram ao conselho de cidadãos. Esses homens nos estimam, são nossos amigos. Devem permitir que se estabeleçam aqui e fiquem à vontade. Há espaço de sobra para eles na terra. Poderemos até dar nossas filhas em casamento e receber as deles. Mas esses homens só aceitarão o convite para viver entre nós como uma grande família, com a condição de que todos os homens sejam circuncidados como eles. Trata-se de um ótimo negócio para nós. Essa gente é rica, tem grandes rebanhos de animais e com essa aliança tudo passará a ser nosso também. Portanto, vamos fazer o que nos pedem para que se estabeleçam em nosso meio. Todos os que tinham influência na cidade concordaram com Amor e com Siquém. Assim, todos os homens foram circuncidados. 3 dias depois, quando todos os homens ainda sentiam dores, Simeão e Levi, filhos de Jacó e irmão de Diná, cada um com a sua espada, saíram pela cidade como se fossem donos daquele lugar e mataram todos os habitantes do sexo masculino. Também mataram Amor e seu filho Siquém. Resgataram Diná da casa de Siquém e foram embora.
Os outros filhos de Jacó chegaram ao local depois da matança, saquearam a cidade inteira como vingança pelo estupro de Diná. Levaram tudo o que encontraram naquela cidade no campo, todo o gado, rebanho, jumentos, objetos. Além disso, levaram cativas as mulheres, as crianças e vasculharam todas as casas em busca de coisas de valor. Jacó repreendeu a Simeão e Levi: vocês sujaram meu nome no meio do povo. Daqui, esses cananeus e ferezeus. Se eles decidirem se unir e nos atacar, não teremos a menor chance, porque somos muito poucos. Eles fariam desaparecer o meu nome e minha gente sem nenhuma dificuldade. E eles responderam: ninguém vai tratar nossa irmã como se ela fosse uma prostituta e simplesmente escapar impune. Deus disse a Jacó: volte para Betel, fique ali, construa um altar para o Deus que se revelou a você quando você fugia do seu irmão Esaú. Jacó reuniu a família e instruiu a todos que viviam com ele: desfaçam-se de todos os deuses estrangeiros que há no meio de vocês, tomem banho, ponham roupas limpas, pois estamos indo para Betel. Vou construir ali um altar para Deus, que me respondeu quando eu estava em apuros e que desde então tem estado ao meu lado onde quer que eu vá. Eles entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que guardavam e também os brincos que usavam como amuletos. Jacó enterrou tudo debaixo de um carvalho em Siquém. Em seguida foram embora. Um pavor que chegava a paralisar tomou conta das cidades nas redondezas. Assim ninguém se atreveu para sair e perseguir os filhos de Jacó. Jacó e seu grupo chegaram a Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Construíram ali um altar e deu o nome a ele de El Betel, Deus de Betel, porque era o lugar em que Deus havia se revelado a ele quando fugia de seu irmão. Foi nessa ocasião que Débora, serva de Rebeca, morreu. Ela foi sepultada perto de Betel, depois do carvalho que recebeu o nome de Alon Bacute, carvalho do choro. E Deus revelou-se outra vez a Jacó, depois que ele havia voltado de Padã Arã, e o abençoou. Seu nome é Jacó, calcanhar, mas esse não será mais o seu nome. De agora em diante você será chamado Israel, aquele que luta com Deus. E Deus continuou: eu sou o Deus forte, tenha filhos, frutifique. Uma nação, uma comunidade inteira de nações procederá de você. Reis virão de seus descendentes. A terra que dei a Abraão e Isaque agora dou a você e também aos seus descendentes. E Deus se foi, elevando-se do lugar em que havia falado com ele. Jacó ergueu uma coluna de pedra no local em que Deus havia falado com ele, derramou sobre ela uma oferta de bebida e a ungiu com óleo. Dessa forma, Jacó consagrou o lugar em que Deus havia falado com ele, Betel, casa de Deus. A caravana partiu de Betel e ainda estava a uma boa distância de Efrata, quando Raquel entrou em trabalho de parto. Um parto muito complicado. Quando as dores chegaram no ponto máximo, a parteira disse a ela: não tenha medo, você teve mais um menino. Antes de dar o último suspiro, porque estava morrendo, deu a ele o nome de Benoni, filho da minha dor. Mas o seu pai preferiu chamá-lo de Benjamim, filho da boa sorte. Raquel morreu. Foi sepultada na estrada de Efrata, isto é, de Belém. Jacó ergueu ali uma coluna para marcar o local do túmulo, que ali está até hoje, a pedra do túmulo de Raquel. Israel seguiu seu caminho e acampou em Migdal-Eder, no tempo em que Israel vivia naquela região. Rubem teve um caso com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo. Jacó tinha 12 filhos, os de Lia, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, os de Raquel, José e Benjamim, os de Bila, serva de Raquel, que era Dan e Naftali, e Zilpa, serva de Lia, Gade e Asser. Esses são os filhos de Jacó, que nasceram em Padã Arã. Então é Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Asser. Por fim, Jacó chegou de volta à casa de seu pai Isaque, em Kiriat Arba, a atual Hebron, onde Abrão e Isaque haviam residido. Isaque agora estava com 180 anos de idade, então deu seu último suspiro e morreu, em idade muito avançada. Seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram no túmulo da família. Gente, eu nem vou fazer comentários porque esse capítulo é enorme, mas fala aqui de um estupro, de uma tentativa de suborno, né? Que eles podiam se vender ali para aquele povo. E, enfim, tem muitos comentários que daria pra gente fazer, mas são capítulos longos, então vou pedir para você refletir aí. Toma uma parte que o Senhor vai te ministrar e reflete sobre ela, tá bom? Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã na próxima leitura. Tchau!